Ou isso é uma estratégia louca da defesa, com todo respeito. Estou me sentindo desrespeitada. Me permita, doutora. Me permita. Mas a defesa está sendo desrespeitada também, doutora. Senta que lá vem a história. Em um belo dia ensolarado, um jovem, vítima da sociedade, decidiu sair pelas ruas pedindo dinheiro emprestado, mediante a força bruta. Nesse dia em questão, ele se deparou com uma viatura que decidiu por então perseguir essa vítima da sociedade. Porém, o final foi trágico e essa vítima acabou perdendo a sua vida. Bem, pessoal, basicamente a história é essa, aonde um suspeito de roubo acabou perdendo a sua vida aí pela polícia e, como já é de se esperar, Brasil, os policiais foram processados e aí, durante uma audiência, a advogada e a juíza, por diversos motivos, acabaram batendo boca. E é isso que eu vou estar soltando pra gente acompanhar aqui junto, ver como que foi essa audiência. Acompanha aqui comigo. Ó, basicamente está aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, policiais envolvidos em ação onde o suspeito de roubo morreu tem acalorado debate entre juíza e advogada. Doutor Charles, Vossa Excelência não está com a palavra. Doutora Disse, a senhora tem mais alguma pergunta? Sim, doutora, várias. Quem mata bandido, senhor? Excelência, eu gostaria... Os clientes da maioria. Ok. Excelência. Doutora Disse, Vossa Excelência está... Por favor, só uma manifestação. Pois não. Doutor Charles, com todo respeito... Inicialmente, ó, a confusão ia ser com esse advogado aí que tava falando demais. Mas aí acabou que a situação reverteu, foi uma outra advogada aí que acabou colocando fogo no tribunal. O artigo 474-A diz que, durante a instrução em plenário, todas as partes deverão guardar respeito à dignidade da vítima, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sendo vedado Esse aí deve ser o promotor, né? Ou o fiscal aí, não sei. a utilização de linguagens que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. E eu, como fiscal da ordem jurídica, estou advertindo ao senhor que isso é vedado. Perfeito, doutor, mas... Ok. Doutor... E aqui existe Charles, imunidade também, o senhor doutor não está com a palavra ainda. Quem está com a palavra é a doutora Disse. O doutor Leonardo tem razão. A vítima aqui, nem vítima e nem testemunha, não pode ter a sua dignidade, a sua reputação atacada. Tá? Doutora, me permita. Eu vou ficar repetindo isso Só toda uma vez. manifestação, doutora. Doutora Disse... Aqui nitidamente dá pra perceber que essa juíza aí, ela não tá com muita paciência. Ela tá começando a se alterar já. A senhora tem mais Eu gostaria alguma só pergunta? de uma manifestação, por favor. Não. A Doutora, senhora tem alguma pergunta? com relação às perguntas, eu fiz pergunta objetiva, E eu deferi, tá? doutor. Não, sem problema. Essa daí é Mas advogada. se fere a dignidade da vítima, aí já é com a vítima. Ela trabalhou para isso. Eu estou fazendo uma pergunta objetiva, se ele foi preso. E ela disse que sim. Apenas A senhora isso. tem mais alguma pergunta? Porque a mulher tá fazendo uma pergunta realmente pertinente. Ela tá perguntando se esse jovem ele já teve passagem pela polícia, se ele já foi preso, pra tentar entender o histórico do cara. Mas a juíza não gostou dessa pergunta, tá querendo que ela faça outra. Tenho, doutora. Na hora dos debates, a senhora fala o que a senhora quiser, desde que esteja dentro da legalidade. Dona Jéssica, a senhora recorda que a mãe do William já chamou a polícia certa vez para prendê-lo? Ah, doutor, isso aí eu indefiro, que não tem nada... Doutor, isso é um fato. Não. Foi falado agora há pouco pela testemunha Mas aqui. o que tem a ver com o caso? Que a polícia entrou na casa da mãe dele, invadiu. Foi a mãe dele que chamou para ele, porque ele tinha... A advogada tá querendo saber se a mãe dele já chamou a polícia pra ele. Porque realmente, se a mãe já chamou a polícia pra ele, ou a própria mãe chamando a polícia pro filho, é porque o filho não é o fluxicheiro. Acho que é mais ou menos essa linha de raciocínio que ela teve. Mas aí ela não gostou da pergunta não, tá dizendo que não tem nada a ver com o caso. Tô entendendo essa juíza não, hein. Prefiro a pergunta por impertinência. A senhora tem mais alguma pergunta? Tenho, doutora, várias. Vá. Mas a senhora vai indeferir todas, Não, doutora? mas se a senhora quiser falar sobre o fato, eu vou deferir todas. Mas no meu ponto de vista, isso aí tem a ver com o fato, sim, pô. Ou não? Ou eu tô ficando maluco? Agora, se a senhora quiser falar
futebol, de não sei o quê. Ih, tá dando a entender que a advogada não tá falando nada que seja realmente relevante ali pra audiência. De uma ocorrência que não tem nada a ver com o caso. A senhora juntou? Perfeito. Vamos Isso para no frente, processo? doutora. Mas tudo isso está no processo, Não, doutora. doutora, Os faça antecedentes pergunta- criminais dele. Todos estão. Faça perguntas sobre o processo. Dona Jéssica, nessa semana, a semana que antecedeu esse fato, a senhora recorda da polícia ter ido outras vezes na ponte atrás do William? Na ponte foi. Andava na ponte. E sempre que entrava na ponte, perguntava por ele. O BOP, Força Tática, a senhora recorda? No BOP, Força Tática, qualquer um que entrava na ponte perguntava por ele. Certo. Isso aí é meio estranho. Tudo que a policial indo lá atrás dele, perguntando por ele, alguma coisa ele tava fazendo. Até o BOP, pô, quando ia lá, segundo essa senhora, que acho que é a mãe dele, a dona Jéssica, falando que até o BOP, quando ia lá na área, lá ficava procurando por ele. Estranho, hein? A senhora falou sobre um short ensanguentado. Esse short foi entregue na polícia ou para o Ministério Público? Não, ninguém levou o short. Deixaram o short lá. Tá bem. O pai e o irmão do William também foram mortos tempos atrás da morte dele? Ó, a Jusa vai interferir, quer ver? Entendendo que é impertinente, doutor. Doutora, perdão. É interessante para a defesa, doutora. O quê? Qual é a pergunta? Se o pai e o irmão dele foram mortos antes dele. Mas foram mortos antes de quando? Tempos antes dele. Eu não tô vendo pertinência, eu vou indeferido. Ih, falei que a Jusa ia interferir. A mulher perguntou se os parentes dele já têm antecedente criminal, porque pelo menos tem alguns casos, né, que tipo assim, vai passando de pai para filho, né, dependendo do tipo de criminalidade ali da pessoa, ele vai tipo assim, é um bandido, aí vai passar pro filho, vai passando pra frente, né, o legado dele, entre aspas. E aí a mulher tá querendo saber, a advogada no caso, né, tá querendo saber isso aí, se os parentes, seu pai, os irmãos já teve passagens também, né, era do crime. Só que a juíza também não gostou dessa pergunta, tá dizendo que não tem nada a ver aí com o caso. Tô entendendo essa juíza não, cara. Doutora. A senhora sabe se o pai e o irmão dele foram Eu mortos? já indeferi a pergunta. Doutora, pelo amor de Deus, doutora. A senhora não ouve? A senhora tá com problema de audição? Não, doutora, doutora, é indeferi a interessante pergunta. para aqui é plenitude de acabei, defesa, doutora. Tô achando que é melhor essa advogada nem falar é nada, porque pelo que eu tô vendo, a juíza não quer é que ela fale, porque, pô, não pode perguntar nada, pô. Melhor então a juíza já dar lá, condenar já os policiais e acabou. O advogado não pode defender o caso. Ou isso é uma estratégia louca da defesa, com todo respeito. Não, doutora, Eu tô todo com respeito. de interferir a pergunta, a senhora reformula Doutora, a mesma pergunta. veja bem, Isso veja aqui, bem. Eu tô me sentindo desrespeitada Me como permita, presidente. doutora, me permita. Indeferi a Mas a pergunta. senhora defesa está sendo de... A juíza não deixa a advogada falar nada, ainda fala que tá se sentindo desrespeitada. respeitada Tá, também, então- doutora. Então faço... Não, não tá não. Está, as nossas perguntas todas estão sendo indeferidas. Se a senhora fizer uma pergunta que tenha pertinência ao É uma processo... pergunta objetiva, não fere a dignidade da vítima. Eu só perguntei se o pai e o irmão foram E mortos o que antes. que o pai tem a ver com esse caso? Isso comprova que era uma família de bandidos, doutora. Ô, doutora. Ih, aí ela falou besteira. Falar que é uma família de bandido aí também não, advogado. Agora eu tinha a tua razão, pô. Tudo bem que às vezes o pai era do crime, um irmão, mas falar que a família toda é do crime, que era bandidos. Pô, também não é assim. A gente sabe que no meio da família, mesmo que quando é uma família que tem bastante gente ruim, tem gente boa, gente de bem, aí a senhora pegou pesado. Eu não concordo também não. Doutora. A dignidade da vítima, excelência. Eu tô entendendo... Mas eu não ia falar Já que sobre a está família de insistindo bandidos. Eu só em ia fazer- perguntar Já que a objetivamente. senhora está insistindo em fazer perguntas repetidas, eu tô entendendo que a senhora não tem mais perguntas. Tenho sim, Eu vou doutora. passar a palavra. Não, Se a doutora, senhora eu tenho fizer mais perguntas. uma pergunta repetida, eu vou passar a palavra pro doutor. Ih, tirando a liberdade do advogado de poder se expressar e de perguntar. Caraca, eu não deixava. Renato. Júri aqui porque não está tendo atitude de defesa. Nós vamos abandonar esse júri aqui. Se o Olha senhor o climão, ficou todo mundo quieto agora. quiser, abandone, doutor. Eu vou aplicar multa. O senhor quer Excelência, que eu faça o quê? Que eu acabei de indeferir a pergunta, ela formula a mesma pergunta e o senhor É quer se que ela eu fique soube, doutora. Eu perguntei Ai. objetivamente. Depois, se ela Está soube. indeferida a pergunta. A senhora tem outra pergunta? Tenho, doutora. Então formule. A senhora falou que o William eu quero que conste na ata, doutora, todos esses indeferimentos. Indeferida por impertinência a pergunta. Mas não é impertinente, doutora.
Mas- Doutora, o Ministério Público, o assistente de acusação, estão perguntando se ele era bonzinho com a vizinhança. A gente não pode perguntar se ele era mau? Doutora, A juíza ficou até sem palavra agora. a senhora faça perguntas que tenham a ver com o processo. Mas é a conduta dele, doutora. Doutora, eu já Tem ainda... tudo. Pô, a juíza só fica nessa de faz perguntas relacionadas ao processo. Todas as perguntas que eu vi ali estão de acordo com o processo. A não ser que ela quer que a advogada pergunte, aí também fica difícil, né? Aí ela vai lá tentar falar qualquer coisa, a juíza já vem condenando, pô. Tudo a ver, mas eu só tô entendendo que a eu senhora tô não tem tentando mais fazer a perguntas senhora a me fazer. compreender. É isso. Eu já indeferi, a senhora já protestou. A senhora tem outra pergunta Tem a fazer? inúmeras. Então faça. É melhor fazer Dona outro, Jéssica, a senão... senhora falou que quando o William subiu da água, ele estava sujo de lama. Correto isso? A sorte dele estava com sujo da água da lama. Tá bem. Parou aqui essa parte do processo, pessoal. Vou tentar caçar para ver se a gente tem uma resposta aí de como procedeu essa audiência, se tem algum resultado, mas pelo que eu tô vendo aqui, se depender dessa juíza aí, sei não, hein? Esses policial aí vai ser preso. Mas enfim, pessoal, o que vocês acham? Será que essa advogada realmente, as perguntas que ela estava fazendo não tinha nada a ver com o caso? Ela não deveria estar fazendo esse tipo de pergunta? Ou será que essa juíza estava tentando puxar a sardinha aí pro lado dessa família e aí estava tentando atrapalhar o trabalho dessa advogada? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. E se inscreve aí para que, quem sabe, se eu conseguir achar o restante dessa audiência aqui, eu não traga para vocês. Beleza? Por enquanto é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu!